O volume 2 não foi tão impactante quanto o volume 1, mas isso não significa também que ele foi ruim. E o principal problema nem é se tá claro ou não o término de Jonathan e Nancy, mas sim a sua narrativa expositiva. Fala, os lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje vou falar sobre o segundo volume da quinta e última temporada de Stranger Things, que tá dando o que falar, né? Tem gente que tá criticando muito. É um volume, sim, que tem problemas, mas isso não descarta as coisas boas. E nesse vídeo aqui eu quero discutir justamente o que a gente assistiu, o arco individual de alguns personagens, mas também alguns momentos impactantes que eu acho que eles não podem ser esquecidos, mas sim problemáticas que estão aí e que teve uma conversa diferente do que foi no volume 1. E devido a isso, obviamente, esse vídeo vai ter spoilers. Mas antes, não esquece de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui para vocês o quanto antes vocês sabem. E tem vários vídeos de Stranger Things, tem vídeos para sair e ainda, né, tem um episódio final pra gente discutir bastante sobre a série. Eu acho que muito do que a gente sente aqui nesse volume 2, ele é devido um pouco à estrutura planejada da série. Eu, honestamente, não sei se ela foi ativamente pensada para ser separada, né, aí em 3 lançamentos. Obviamente, volume 1, ele acaba extremamente bem, mas quando eu tava assistindo, quando a gente chega ali no final do 7º episódio, eu confesso pra vocês que, no momento, eu até falei assim, nossa, ué, acabou? Eu não senti que o episódio, ele tava acabando, e isso você pode até pensar, nossa, é um ponto positivo, porque afinal você não estava sentindo, só que ao mesmo tempo não deu aquela sensação de finalização. E eu acho que o volume 1, ele é um excelente exemplo, e a gente tá comparando série com série, temporada com temporada, porque quando eu assisto o volume 1, ele me deixa extremamente empolgada e curiosa pro que vem pro resto. Mas quando eu assisto o fim do volume 2, é muito mais uma sensação de tá bom, eu quero ver como essa história termina, do que necessariamente, tipo, meu Deus, o último episódio, ai, semana que vem, como sobreviver até semana que vem. E isso se dá muito à narrativa que a série trouxe, principalmente nesse segundo volume, com diálogos muito expositivos. E diálogo expositivo, ele tem tanto ponto negativo quanto positivo, porque, de fato, a série, ela explica o que a gente sempre quis saber. Não é à toa aí que eles falam o que é o mundo invertido. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo só sobre o final, né, e falo esses conceitos que foram trabalhados, mas basicamente ali, eles falaram pra gente que eles iam responder o que é um mundo invertido, e de fato eles respondem e falam que é essa ponte, né, é esse buraco de minhoca que interliga esses dois mundos que eles estão chamando de abismo ou dimensão X, como é na peça, com o mundo real, com Hawkins ali. Então eles de fato explicam conceitos da série que sempre estavam aí, a gente sempre discutiu, mas muitas coisas que são explicadas também eram coisas que já estavam encaminhadas ali, e eu acho que muito desses diálogos consecutivos que a gente vê nesse volume se dá a esse cenário aí de quarentena. Obviamente, eu não acho que o ideal dos mundos para Stranger Things seria ter uma narrativa que nem foi a 4ª temporada. Tinha um ali na Rússia, outro ali na Califórnia, e aí em Hawkins. Eu gosto dessa narrativa centralizada ali em Hawkins, que funcionou em 3 temporadas muito bem. Mas é isso, tinha outro dinamismo, tinham outros cenários, né, tipo shopping, aí você pode contrapor, mas aí tem a rádio. Só que a rádio, ela meio que se torna o QG deles, eles até brincam, né? Não é que nem uma Batcaverna e etc, mas é onde a gente se encontra, bola nossos planos, e esse tá o grande lance, né? A gente vê por muitos momentos eles se reunindo e tendo planos. Antes, a série, ela tinha meio que um dinamismo de coisas acontecendo, a gente tinha quests, né, separadas, tipo, os adolescentes, as crianças, os adultos, e aí eles chegavam em momentos conjuntos que complementavam o que era essa grande quest, ou essa grande crawl, né, que é como eles estão chamando aqui. Aqui também tem algumas separações narrativas, tipo, a gente vê ali a Nancy, o Dustin, o Steve e o Jonathan no mundo invertido, enquanto isso o Hopper tá ali com a Callie, a Eleven, que inclusive tão bem apagados, mas a gente já vai chegar lá. Por outro lado, tem as coisas com a Max acontecendo, mas eles sempre sentam, conversam sobre o plano, eles sempre estão muito mais alinhados, e eu entendo que muito desse alinhamento ele é essencial, porque afinal de contas a gente tá, né, num grande plano, no grande plano final, na quest final, na crawl final, mas a série, ela não passa essa sensação de urgência, e eu acho que isso viria como, por exemplo, com uma morte de impacto. E não, eu não estou falando,
nossa, eu queria assim que o Steve morresse. Não, gente, pelo amor de Deus. Esse era o último personagem que eu queria que morresse, pra ser bem sincera. Mas Stranger Things sempre construiu bem, por exemplo, personagens secundários que aí causaram esse impacto, como foi o caso do Ed. Então a Karen, que ela super engrandeceu quando ela tava sendo atacada pelo Demogorgon, eu sofri, gente, eu fiquei assim, não, pelo amor de Deus, a Karen não, que seja o Ted, mas a Karen não, pelo amor de Deus. E tudo bem, aí a morte da Karen, ela teria ficado no volume 1, mas eu realmente sinto que faltou uma sensação de urgência. Então, quando você tem muita explicação, e o que é bom, a gente sempre quis, mas ao mesmo tempo me passa uma sensação que seriam conceitos que, se eles foram trabalhados, pensados como um todo, alguns poderiam ter sido inseridos anteriormente. E aí, um excelente exemplo para explicar até essa perda de impacto que eu tenho falado aqui com relação a volume 2 e volume 1, é que quando a gente tem esses diálogos muito expositivos, tem cenas como o plano do Vecna que elas perdem o seu impacto, e é isso que não dá carinha de final ali de temporada. Então, quando a gente tem personagens externalizando, falando assim, olha, o plano do Vecna é esse, o nosso plano vai ser esse, e a gente precisa que o Vecna inicie o plano dele, que seria, né, essa mescla dos mundos. Então, a gente precisa que ele inicie, chegue um pouquinho mais perto, pra gente conseguir ter acesso a esse abismo. E aí, quando você tem a cena final, por mais que seja uma cena impactante, a gente ouve o badalar ali do relógio, que nem era da 4ª temporada, e amedrontava a gente, porque a gente sabia que as pessoas iam ser pegas, a gente vê 12 crianças sendo pegas, e isso não acaba tendo muito impacto, porque é isso, a gente precisa que o Vecna faça isso com essas crianças, a gente precisa que ele inicie, então não é algo tipo assim, meu Deus, o Vecna pegou 12 crianças de vez, e vai ser o terror, vai ser o pandemônio. Se essa cena ela ficasse ali pro último episódio da explicação do plano, essa cena teria um pouco mais de impacto de, putz, ok, o Vecna ele vai conseguir concretizar o que ele quer fazer. Então tudo isso dá uma sensação de tipo, tá tudo ensaiado, vai dar meio que tudo certo, principalmente quando aí você não tem uma morte de impacto, você já imagina que, primeiro, provavelmente a morte de impacto deve estar guardada ali pro final, até porque eu tenho a sensação de que algumas coisas elas estão sendo guardadas pro final, como o caso da Eleven. A Eleven, principalmente, e aí, gente, eu falo de volume 1 e volume 2, tá? Ela tá bem apagada. O arco dela é muito pequeno, ela não tem nenhum grande embate. Eu entendo que tem toda uma insegurança, né, que o Brenner colocou ali nela no final da 4ª temporada, de que ela não tava forte o suficiente pra lutar contra o Vecna. E aí a gente tem uma personagem como a Kali falando, ela tá fraca, ela não tá forte o suficiente. E aí por quê? Porque muito provavelmente a gente vai ter essa grande cena da Eleven ali no episódio final. Então eu senti muito que eles deram meio um freio quando eles deviam ter acelerado nesse volume 2. Eu acho que a expectativa, e eu não acho que é um erro do público ter esse tipo de expectativa, porque é uma expectativa de construção que vem do volume 1, ela não foi atendida minimamente, vamos colocar assim. Mas, por outro lado, gente, eu tô aqui fazendo monólogo falando das problemáticas da série, mas longe de mim ser aquele tipo de pessoa que acha que é de todo ruim, que eu tenho visto algumas pessoas falando isso, né? Nossa, foi horrível. E longe de ser um volume horrível, tá, gente? Eu acho que ainda assim a gente tem cenas de impacto, se a gente pensar individualmente em cada um dos episódios. Pô, o primeiro, gente, o Will controlando o Vecna e fazendo o Vecna falar, e até a cena do Vecna, tipo assim, get out! Sai, tipo, sai da minha cabeça. Cara, é sensacional. Essa cena, ela é grandiosa, e eu acho que aí que tá também, nessa baixa da Eleven, a gente teve um engrandecimento enorme do Will, e até me fez questionar se por muito tempo a gente não tava com foco diferente em quem era o protagonista, porque a Eleven, ela sempre foi uma personagem muito bem construída e é muito interessante, nossa, é uma menina com poderes, faz parte de experimento, blá 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 blá, mas o Will sempre foi o protagonista, afinal, ele é o menino que some, ele volta, ele tem problemas, e aí ele passa a ser estudado pelo laboratório, blá 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 blá, então é muito interessante esse destaque que o Will tem tido aqui. E aí eu acho uma excelente construção de personagem, tá? Porque a gente tem uma curva pra esse personagem que impressiona e muito aqui na temporada, que é a final, o nosso Kingo. E isso se dá também com a sua narrativa da sexualidade. Outra cena que eu ia falar que é impactante é do último episódio. Eu sei que muita gente falou assim, nossa, o Will decidiu contar pra todo mundo quando eles tinham ali 5 minutos pra começar o plano. Mas é isso, era um impulso que ele precisava, né? Até pra ele não ter um controle mental ali do Vecna e ser útil pro plano, mesmo que de última hora. E ele é um acréscimo extremamente importante, né, pra esse plano, do que simplesmente ficar de lado, como ele
falou que faria inicialmente, porque era perigoso, até porque ele machucou ativamente, né, ali o Vecna, o Henry, ele fica com a perna machucada. E eu acho que o Will, ele também pode ser essencial para trazer algumas faíscas aí, por exemplo, da própria Holly, porque a gente vê, né, que o Vecna, ele fala, tem poderes que estão inativos aqui, eu acho que a gente consegue trazer eles à tona, e a Holly, ela tem potencial de ser tipo um Will, de ter sua descoberta, principalmente depois do discurso da Max ali no 6º episódio, que é muito engraçado e eu entendo todos os memes, eu amei, né, o pessoal falando, a Max faz tudo menos correr, eu também fiquei agoniada, tipo assim, menina, corre, pelo amor de Deus, você já perdeu uma chance, vai perder outra. Ficamos agoniados. Entretanto, eu acho o diálogo lindíssimo. Eu acho que vai ser um diálogo importante pra Holly, pra ter um ponto de virada de uma parte do plano que eles não têm ali alinhado, né? Porque afinal de contas a Holly tá ali e possivelmente a Holly pode ter poderes se eles pegarem essa linha, né? De que o Will faz parte da mente coletiva, então as crianças também fariam. O Derek também pode ser um ponto de apoio nisso, que até então ele ficou mais ali, né? Pra trás. Então, assim, o meu ponto é, a série ainda tem momentos impactantes, a gente não pode esquecer o quão cativantes são esses personagens. A própria Holly, que nem, não tô falando que eu quero que a Holly morra, tá, gente? Pelo amor de Deus. A Holly é um excelente exemplo de construção de personagem que cativou muita gente nessa temporada. Então ela é uma personagem impactante que pode trazer coisas relevantes aí narrativamente. E aí eu retorno ao ponto, né? Eles sabem fazer essa construção, então dava pra fazer, tipo, uma morte de impacto planejada com um personagem secundário que fosse, caso eles não quisessem que fosse um dos principais. Então sim, eu acho que a série, ela tem inúmeros pontos positivos, outros aspectos que eu gostei muito. Amei que eles envolveram o Mr. Scott. O Mr. Scott sempre esteve ali indiretamente resolvendo as coisas do mundo invertido, e é muito legal ele ver, né, tudo aquilo real, tudo que ele ensina na aula e que fascina ele, então ver ele em choque é muito engraçado, traz um tom cômico dentro dessa história que vai se intensificando, mesmo que eles não entreguem isso pra gente. Assim como eu também gostei que eles deram um propósito pro laboratório, porque, gente, uma das coisas que eu falei no volume 1, né, essa parte dos militares, ela tava ficando cansativa, né, tipo, há quantas temporadas o Sullivan vai acreditar que Eleven é culpada pelas coisas que estão acontecendo? Precisava ele ver o Vecna pra entender que não precisava, sabe? Então eles trazem meio que esse ciclo completo de, olha, independente de Brenner ter morrido, sempre vão existir pessoas interessadas em continuar esse experimento, porque afinal é uma arma ali, né, que os Estados Unidos está criando. Tanto que a gente tem até uma fala importante da própria doutora Kay falando, não deveriam ser americanos morrendo, mas sim soviéticos. E justamente a doutora Kay, como eles já tinham até falado em entrevista, os irmãos Duffer, ela não criou esse projeto, ela tem um afastamento, então ela não tem um vínculo emocional com a Eleven como o Brenner tinha, por exemplo. Então, para ela, é realmente um experimento, não importa o quanto que essas crianças ou a própria Eleven sofrem, etc. E aí, vamos a um tópico sensível que eu percebi aí nas redes sociais, que é a Kali. Gente, assim, 2 pontos, tá? A Kali, ela tem razão em algumas coisas, não acho que em tudo, a gente vai discutir isso, mas ela também é insuportável. Ela é tipo assim, tem a frase perfeita ali do próprio Hopper falando, a Poliana cheia de alegria chegando. Tipo, é isso, ela contamina o ambiente porque ela vem com toda essa negatividade. E aí, gente, vamos discutir como adultas, né? Colocar os pingos nos is. Quando a gente pensa na Kali propriamente, obviamente ela tem muitos traumas. Ela foi um experimento e ela vivia meio que nas surdinas, quase como uma defensora ali da cidade. O que a gente acompanhou da história dela na 2ª temporada é que ela ia atrás de pessoas que estavam vinculadas ao experimento e matava elas. Ela queria a sua vingança pessoal. E a gente tem um outro momento aqui que é um grande impacto para ela, que é ver seus amigos que ajudaram tanto ela nesse objetivo, eles acabam morrendo ali na sua frente. Então ela tem sim justificativa no seu argumento quando ela fala ali pra Eleven de, olha, não importa o quanto você fuja, você pode morar na China, você pode morar no Japão, você pode morar na própria Rússia, ainda assim esse povo vai dar um jeito de te achar e matar os seus amigos, quem estiver com você, porque a prioridade deles é você pra fazer esse experimento ser bem sucedido, tanto que estão reproduzindo. Achei o contexto muito interessante, sim, deles fazerem uma reprodução desse experimento
experimento, mas a minha problemática com a Kali começa quando a gente tem um pouco de arrogância, por exemplo, em diálogos que ela tem ali com o Hopper, então ela pega pra ele e fala assim, eu conheço ela há mais tempo que você, ele fala, um dia e meio, ela fala, não, eu fui criada com ela. Sim, de fato ela foi criada, mas você é a mesma pessoa de quando você era criança, ela tem uma perda de toda a evolução ali da Eleven, até de entendimento, de amizade. A Kali, bem ou mal, ela tinha seus amigos, mas ela também era uma pessoa muito sozinha. Ainda assim, são dinâmicas de grupos que são diferentes. A Eleven, ela teve inclusive uma estrutura familiar. Ela voluntariamente voltou a ser um experimento ali na 4ª temporada porque ela queria recuperar os seus poderes. Por exemplo, se a Eleven quisesse, ela podia simplesmente falar assim, tá bom, perdi meus poderes, não vou ajudar mais ninguém, vou viver aqui a minha vidinha pacata. E ela seria provavelmente desinteressante, porque afinal ela não tem mais poderes, estão inativos ali. Tá certo que ainda correria no sangue dela. Enfim, eu tô devagando mais do que deveria, mas eu acho que tem uma perda, sim, de desenvolvimento da Eleven que é extremamente importante. Então, pessoas como o Hopper, sim, conhecem mais a Eleven do que a Kali. Eu acho que a Kali, ela pra sempre vai ser a única pessoa que vai ter o entendimento do que é ser um experimento. Por mais que o Will tenha poderes, ele não sofreu como um experimento. E aí a gente fala de coisas que envolvem tortura, inclusive, sabe? E eu acho que é muito problemático também a imposição de a gente precisa morrer para outras crianças não sofrerem, pro experimento não continuar, blá, 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 blá. O que eu acredito que vai acontecer, a gente discute em um vídeo de teorias, mas eu acho que o que deveria ser feito é tipo, olha, está nas suas mãos essa decisão. Eu realmente, uma das coisas, até independente do vídeo de teoria, eu acho que, já que os Duffer estão seguindo estruturas muito similares, acho que tem grande chance de rolar algo muito parecido com o que foi a segunda, que era ela escolher a Kali, ficar ali com ela e ir atrás da galera do laboratório, ou voltar pra sua família, seus amigos que precisavam ali dela. Eu acho que pode rolar uma coisa muito similar narrativamente. E outro aspecto que eu não posso deixar de falar também é a arrogância em ela dizer assim, a Jane tá aqui batalhando sozinha há décadas. E é mentira. E aí tá aí a minha relação, até que eu falei assim, teve todo um desenvolvimento da Eleven que ela não acompanhou, que talvez ela tenha visto uma fração nesse 1 dia e meio que elas passaram, quando a Eleven tava reclamando da vida dela, por exemplo. Todos sempre batalharam juntos. É quase que nem a frase do Mike pra mãe dele falando, olha, quando ninguém acreditava no Will, esse grupo que salvou ele. Esse grupo que conseguiu encontrar ele. Sim, a Eleven até então era a única que podia com poderes, mas ainda assim todos se arriscavam a níveis estratosféricos. A Nancy de Patricinha aprendeu a atirar, e muito bem. A cara dela, quando o Jonathan fala, será que você errou? É impagável. E ela, tipo, não, eu não erraria. Então, assim, é desconsiderar toda essa galera, essa estrutura de família. É quase como se a Kali falasse assim, eu que vou atrás das pessoas, o povo, sei lá, dirige pra mim, pra eu chegar nos lugares e a gente matar a galera. Entende? Então eu acho que existe uma construção de uma arrogância muito grande na personagem, por mais que, por alguns momentos, ela tenha meia razão, porque eu acho que todos os argumentos dela têm contrapontos que não fazem sentido. Os Duffers trouxeram ela pra ser odiada, não é possível, porque o povo já não amava ela. E outro aspecto que pega pra mim com relação ao plano da Kali é que ele é baseado em hipótese, né? Ela mesma fala que a partir do sangue dela não deu certo o experimento. E ela fala que a doutora Kay quer a Eleven porque ela é a mais próxima, né, do Henry, porque ela tem os mesmos poderes, e foi por isso, inclusive, que o Papa lá, o Dr. Brenner, centralizou muito da pesquisa dele na Eleven, por ela ser uma equivalência do Henry. Mas ainda assim, é algo que não sabemos se de fato o sangue da Eleven vai ser bem sucedido só porque ela tem poderes iguais ao do Henry, até porque a origem dos poderes de ambos são diferentes. A Eleven, ela se assemelha mais a Kali nesse aspecto, porque ela é um experimento que origina do sangue do Henry. E o sangue do Henry foi algo que foi modificado. Ele não era um experimento. Então, pra mim, é um problema muito grande você defender com tanto afinco de tipo, vamos morrer porque adultos decidiram que a nossa vida ia ser assim e a gente não vai batalhar por ela mais, com base em hipótese. Se tivesse tido alguma coisa tipo assim, eles tinham seu sangue e deu certo e por isso eles estão tão atrás de você, eu ficaria um pouco mais convencida. E por isso, a princípio, pra mim tem sido mais uma chatice em base em hipótese. E uma hipótese que
nem pra ela deu certo. O experimento não tava dando certo. E eu não posso deixar de citar a própria Nancy, né? Quando ela discute com o Ray, falando assim, isso é uma teoria ou é real? E aí ela vê que ele estava errado, né? Então é meu questionamento, isso é uma teoria ou de fato vai acontecer? A série não mostrou que o sangue da Eleven seria bem sucedido nesse experimento. Eles dão a entender que sim, seria, pela equivalência dela com Henry. Mas a série também me conta isso. A Eleven é um experimento tanto quanto a Kali, a origem do sangue deles é diferente ainda assim. Mas o ideal, né, vamos falar de idealização, seria ela falar como uma opção e ser uma escolha da Jane e não uma imposição. O que a Kali faz aqui é uma imposição. E é isso que traz o desgosto ali do público e que deixou a gente com raiva da menina. Coitada, gente. Eu realmente, tipo assim, queria saber muito mais dos experimentos. Eu confesso que eu até fiquei feliz com o retorno da Kali. Eu acho extremamente importante e eu acho que ela pode ser fundamental pro plano final também. Mas isso não quer dizer que as atitudes dela, em tela, do que a gente vê, sejam coisas que eu tolero. E aí, ainda dentro desse contexto do laboratório, e que traz um pouco do que eu venho falando na análise do vídeo, né? É sobre algumas coisas, elas terem sido jogadas e não necessariamente explicadas, e eu honestamente acho que não serão, como por exemplo a Kryptonita. O que é? Como que surgiu? Virou um elemento Deus Ex Machina só pra justamente eles diminuírem o papel da Eleven e ela não tá tão poderosa a ponto de matar um monte de militar, ou não ter esse arco de discussão ali com o Hopper, porque até então eu acreditava que muito da Kali tá ali poderia ser uma forma deles pegarem, sei lá, mesmo que fosse o sangue do sangue dela, conseguir criar um antídoto e criar a Kryptonita. Tendo em vista que eles já foram ali pro mundo invertido, eu não sei até que ponto que eles realmente vão explicar isso. E aí isso acaba se tornando meio que um recurso de roteiro, quase um Deus Ex Machina totalmente desnecessário. E aí é uma inserção de conceito que ela vem pra essa temporada que honestamente não sei até que ponto faz muita diferença. Como eu falei, serve só pra justificar, tipo, diminuir um pouco da potência da Eleven, porque eles precisavam no momento que ela tá muito forte. Ou será que é algo que eles vão utilizar, por exemplo, pro Vecna, já que eles estão no mundo invertido e a Kryptonita tá lá, eles podem usar pra ele? Não sei, eu realmente é uma coisa que eu senti que tá meio jogado, que é um conceito não explicado. Agora, outra coisa que eu não posso deixar de falar e que gerou muita discussão é sobre o término da Nancy e do Jonathan, né? É muito interessante porque eu já tava entendendo que ia ter essa narrativa, eu trouxe essa discussão lá no primeiro volume, e aqui a gente tem um término que inclusive eu vi que algumas pessoas não entenderam como um término. Uma das coisas que as pessoas falavam muito era sobre como a Nancy e o Jonathan tinham um relacionamento amadurecido, muito diferente do que era a Nancy e o Steve. E assim, gente, é óbvio, a gente só tem o comparativo do Steve da primeira temporada, quando ele era imaturo, e ele começa como meio um bad boy, ele tem uma crescente que os próprios irmãos Duffer falaram que modificaram, porque ele era muito cativante. Então eu não acho que é um grau comparativo muito justo, mas esse nem é o foco discutir se é Nancy, Jonathan. O ponto é, Nancy quer ficar sozinha, é Team Nancy, como eu tinha comentado. E falaram tanto de quão maduro era o relacionamento da Nancy e do Jonathan, que o término foi extremamente maduro, sobre você ter o entendimento que você ama aquela pessoa, mas que você tá perdendo a sua individualidade. E eles, assim, gente, muito jovens, né? A gente tá falando aqui de ir pra faculdade e objetivos diferentes. Então, muito da mentira do Jonathan com relação à faculdade foi porque ele sentiu que estava seguindo o sonho que era da Nancy e não dele, e ele queria outro tipo de sonho, e a Nancy também se sentia sufocada dentro dessa relação, e ela queria ter as experiências dela, como ela mesma fala, né? Ah, o Steve, ele sabe, ele já projetou a vida dele, que ele quer ter 6 filhos, e eu não sei o que eu quero. A real é que ela sabe o que ela quer ser uma jornalista muito boa, ela tem um plano de carreira, vamos dizer assim, mas ela não sabe, por exemplo, se ela quer ser uma pessoa que quer casar, que quer ter filhos, quantos filhos, ela não tem isso previamente estruturado, ela sabe algumas coisas que ela não quer, ela sabe que ela não quer ter um casamento igual ao da mãe, que nem ela externalizava desde a primeira temporada. Então é isso, eu gostei muito desse entendimento dos dois, e inclusive deles pegarem pontos negativos, né, tipo o Jonathan ficar ali chapadão, assim como a Nancy ficar bêbada. A gente viu o que aconteceu na primeira temporada quando a Nancy fica bêbada, e isso era algo que um não gostava no outro, e claramente ambos faziam isso pra
fugir, né, das suas relações, que nem a gente vê, por exemplo, a Karen bebendo vinho lá, porque ela não suporta a relação que ela tem com o Ted, mas ela mantém pela estrutura familiar, e a Nancy não quer isso pra vida dela, a real é essa. Então chega num ponto em que a relação, um diminui o outro indiretamente, e eu amei a forma que foi feita aqui, com muito respeito, muito carinho. Isso de fato é muito maduro por parte dos dois. E dentro disso tudo, né, eu acho que a gente tem algumas narrativas um pouco mais isoladas, né, tipo o Mike e o Lucas, eles acabam ficando mais à deriva dos outros, né, mas ao mesmo tempo eu acho que a série, ela consegue ter momentos de construção, tipo o Dustin falando da relação dele com o Steve, devido ao que aconteceu com o Ed, e toda a raiva que ele tava sendo consumido ali, né, pelas injustiças que o Ed viveu depois da sua morte, o Steve com certo ciúme da relação que ele tinha com o Ed, mas não só, né, também a Robin tendo entendimento do coma da Max, que ela não tava em coma, que ela tava em transe, ou até mesmo o Steve, que é o Steve, ninguém fala que ele é um personagem super inteligente, bolar todo esse plano, né? Então eu acho que eles conseguem trazer pontos de destaque ali nos personagens. Então, gente, resumindo, né, de uma forma geral o que eu tô falando aqui, é que, de novo, de longe ser um volume terrível. Eu acho que tem sim problemáticas. Pra mim, pelo menos, não são problemáticas que as pessoas ficaram pontuando muito, tipo isso de Nancy Jonathan, que não deu pra entender muito bem. Pra mim, honestamente, foi bem claro quando eu assisti, mas algumas pessoas não entenderam e eles tiveram que virar público e falar que realmente foi um término. Não achei um grande problema o Will falar da forma que ele falou sobre a sexualidade dele. Achei, inclusive, um texto super importante. E eu acho muito legal que eles pegam, inclusive, a fala do Mike, né? Dele falando, ah, não é minha culpa que você gosta de garotas. E ele fala, eu não gosto de garotas. Quando, né, o Will queria jogar D&D e o Mike tava todo preocupado com a Eleven e tal. E dele sentir que isso poderia ser algo usado contra ele. Eu acho que era essencial o grupo saber, sim, até pra ele entender, né, que aquela visão que o Vecna mostrou não era algo que se concretizaria, que as pessoas não se afastariam dele. Achei muito bonita a cena, realmente achei muito bonita. Esse volume, ele tem algumas construções de cenas de impacto que são importantes, e é uma por episódio, eu acho ótimo, acho uma ótima média, mas isso não significa que não tenha problemáticas, e eu acho que tem problemáticas grandes sim, e por isso tem tido, né, toda essa discussão do qual que é o problema, e as pessoas estão se apegando a pequenas coisas, mas pra mim é um problema mais narrativo mesmo, é tudo muito expositivo, nada muito descoberta, assim, então tudo é explicado ali em tela, jogado pra você, passa algumas sensações de que são coisas que não necessariamente foram pensadas antes, e não poderia ter construção, né, anteriormente. De fato, eles respondem algumas coisas que a gente queria, outras a gente já imaginava, porque tava na narrativa da série. Mas é isso, eu infelizmente termino esse volume muito mais assim, quero ver como essa história termina, do que empolgada pra semana que vem, que nem foi a minha relação com volume 1 e volume 2, sabe? Mas como eu falei, longe de estar ruim, gente. Ainda acho que é uma série boa, tem personagens cativantes, souberam construir bem algumas coisas, mas também sim temos coisas jogadas aí, tipo a Kryptonita. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desse volume 2? Você prefere um? Gostou muito desse 2? Achou perfeito sem defeitos? Enfim, vamos discutir. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!